A aula de química de hoje é a correção da página 236 e 237, ok? Na primeira questão, nós temos: complete as frases a seguir com os termos adequados que se encontram no quadro abaixo. Aí nós temos as palavras símbolo, último, octeto, Lewis, covalente e iônica. Então no item A nós temos: para se tornarem estáveis, todos os átomos, todos os elementos químicos, eles querem ficar estáveis. Os átomos de compostos formados por ligações iônica e covalente obedecem à regra do octeto. Por que do octeto? Porque eles sempre querem ficar com 8 elétrons na sua última camada, ok? Na sua última camada de energia. No seu último nível de energia, eles sempre querem ficar com 8 elétrons para que fiquem estáveis. No item B, na ligação, os átomos compartilham elétrons do último nível de energia. Para que os átomos compartilhem elétrons, essa ligação ela é uma ligação covalente, porque é uma ligação entre dois não metais ou entre não metal e hidrogênio, ok? Então isso é uma ligação covalente, porque os não metais eles tendem a compartilhar elétrons. Que a gente viu nas aulas anteriores que os não metais eles tendem a ganhar elétrons. Então, como são dois não metais, ou um não metal e um hidrogênio, como os dois tendem a ganhar elétron, nenhum dos dois vão ganhar, eles vão apenas compartilhar elétrons. Então, essa é a ligação covalente. No item C, na ligação, um átomo cede, ganha elétrons para de outro átomo. Isso quer dizer que um cede e o outro ganha elétrons para que o átomo ele fique com 8 elétrons no seu último nível de energia. Então isso aqui é uma ligação iônica, onde a ligação iônica é uma ligação entre um metal e um não metal. E a ligação iônica também ele é entre metal e hidrogênio, ok? No item D, a fórmula eletrônica de Lewis consiste em escrever o símbolo do elemento químico e ao redor dele inserir pontos, onde esses pontos eles representam o quê? Eles representam os elétrons existentes no último nível de energia, que é esse caso aqui, ó. Ca e tem 2 pontos, Tem um símbolo do elemento e tem 2 pontos. Isso quer dizer que tem 2 elétrons no seu último nível de energia. Ok? E terminamos a primeira questão. Na segunda questão, observe a formação do óxido de cálcio, que é conhecido como cal e usado em construções. Então nós temos aqui o Ca, nós temos aqui 2 elétrons, onde eles vão para o oxigênio, ok? Onde formou o Ca2+, mais o oxigênio completo com os 8 elétrons no seu último nível de energia. E 2 menos. Por que esse 2 mais e esses 2 menos? Esses 2 mais porque ele cedeu 2 elétrons. E o oxigênio, como ele ganhou 2 elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. E o Ca ele perdeu elétrons, Porque a gente sabe que elétrons, a sua carga é negativa. Então ele vai ficar com 2 prótons a mais do que os elétrons. Então, como ele está cedendo elétrons, mesmo sem olhar a tabela periódica, se ele cede elétrons, isso quer dizer que o Ca ele é um metal. E o oxigênio, se ele está ganhando elétron, se ele ganha elétron, ele é um não metal. Vamos verificar lá na tabela periódica.
Nós temos aqui a tabela periódica, o cálcio está bem aqui, ó, na parte amarela. E a parte amarela são os metais, que a gente já viu. E o oxigênio está na parte rosa, bem aqui nessa posição. E a gente viu que é um não metal. Os metais, eles tendem a perder elétrons, e os não metais, eles tendem a ganhar elétrons. Aí aqui, quando o cátion ou o cálcio ele cedeu 2 elétrons, como ele ficou carregado positivamente, ele é chamado também de cátion. São átomos carregados positivamente. E o oxigênio, como ele ganhou 2 elétrons e ficou carregado negativamente, ele virou um ânion. Ok? Então olha só, qual a fórmula química do oxigênio, do óxido de cálcio? Então só é um átomo de cálcio, então Ca, e um átomo de oxigênio, então CaO, ok? No item B, quantos elétrons tem um átomo de cálcio e o átomo de oxigênio em seu último nível de energia? Então é só a gente olhar aqui, ó, a primeira parte, que é aqui a fórmula de Lewis, onde, como lá no item D fala, ele escreve o símbolo do elemento químico e os pontos indicam os elétrons no seu último nível de energia. Então o cálcio tem 2 elétrons no seu último nível de energia e o oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no seu último nível de energia. Ok? No item C, que tipo de ligação química está representado no esquema acima? Justifique. Então, que tipo de ligação, que eu já passei para vocês, é entre metal e não metal? Então, uma ligação entre metal e não metal, ele é uma ligação iônica. Justificar tem 2 maneiras. A primeira, porque o cálcio é metal e o oxigênio é um não metal. Outra maneira, porque o cálcio ele perde 2 elétrons, ele cede 2 elétrons, e o oxigênio ele ganha 2 elétrons. Então esse tipo de troca de elétrons é uma ligação iônica. Na ligação covalente, lembrem que os átomos eles compartilham os elétrons. Na iônica, um cede e o outro ganha, ok? Aí assim, o oxigênio ele fica com 8 elétrons no seu último nível de energia. A regra do octeto, ok? Todo elemento tende a ficar com... Eles querem ficar com 8 elétrons no seu último nível de energia, ok? No item D, em um aglomerado iônico, né? Que as ligações iônicas são chamadas de aglomerado iônico e as ligações covalentes são chamadas de molécula. A gente também viu isso. Dióxido de cálcio. Qual elemento químico é o cátion? O elemento químico que é o cátion, acabei de falar para vocês, é o cálcio. E por quê? Porque ele cede 2 elétrons. Se ele está cedendo 2 elétrons, porque ele, voltando lá nas aulas anteriores, todo elemento químico ele está neutro, onde a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se ele cede 2 elétrons, isso quer dizer que a quantidade de prótons vai ficar maior do que o elétron. Carga positiva vai ser maior do que a carga negativa. Por isso que ele é um cátion. E o ânion é o contrário. Se ele ganhou 2 elétrons, o oxigênio aqui ele estava estável. A quantidade de prótons era igual à quantidade de elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, isso quer dizer que a quantidade de prótons vai ficar menor do que a quantidade de elétrons. A carga positiva vai ser menor do que a carga negativa. Por isso que ele vai ficar carregado negativamente. Então ele é o ânion. Então o ânion é o oxigênio. Ok? E na 237, só completar com palavras. Primeiro, os átomos se combinam formando substâncias. Os elementos químicos são conjuntos de átomos que possuem o mesmo número atômico.
A tabela periódica atual nos fornece muitas informações sobre cada um dos elementos químicos, como nome, número atômico, massa atômica, nome do grupo a que pertence e outras, ok? Então aqui era número atômico. Ela é organizada em grupos, numeradas de 1 a 18. Grupos é nesse sentido. Coluna, ok? Então vai do número coluna 1 até a coluna 18, ok? Tá apagado aqui, mas tem um 18. E em 7 períodos. Períodos é na horizontal, na linha, ó. Primeira linha, segunda, vai até o outro lado, a terceira, quarta, quinta, até a 7ª linha. E essas duas, por que não conta? Porque essas duas elas estão dentro desses quadradinhos aqui, ó. Todos esses elementos estão dentro desse quadradinho. Todos esses elementos estão dentro desse quadradinho, ok? As ligações químicas podem ser representadas pela fórmula eletrônica de Lewis e também pela fórmula estrutural. A de Lewis utiliza os pontinhos, onde indica a quantidade de elétrons no seu último nível de energia. E a fórmula estrutural, que é utilizada, as combinações são representadas pelos traços. Essa fórmula estrutural só pode ser utilizada nas ligações covalentes, ok? E aqui, a combinação entre os elementos químicos dos átomos forma as ligações químicas. A ligação iônica geralmente ocorre entre metais e não metais e forma os aglomerados iônicos. Toda ligação iônica é chamada de aglomerados iônicos. A ligação covalente geralmente ocorre pelo compartilhamento, eles compartilham elétrons no último nível de energia. E na ligação covalente, pessoal, formam as moléculas, ok? Então, espero que tenham tirado as dúvidas de vocês e que possam fazer o trabalho avaliativo dessa semana. Até a próxima aula.